Shalom de Alcha, irmãos. Hoje é Shabá, sábado, o dia do nosso Criador. Então, vamos falar sobre reunirmos como igreja que somos. Porque nós, as pessoas, somos igreja. Nós não precisamos ir à igreja, porque nós somos igreja. Então, no dia do Criador, o nosso Salvador, ele praticava curas e nos deixou para que pratiquemos caridade neste dia, no dia do Pai. Então, doe-se a um irmão, faça um bem a alguém sem olhar a quem e reúna-se como igreja, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E também quero deixar uma dica do verdadeiro evangelho para que evitemos lugares à noite. 7 lugares que devemos evitar à noite para que não prejudiquemos a nossa espiritualidade. Então, o primeiro lugar é um ambiente onde a imoralidade é celebrada, onde a presença do Espírito Santo é rejeitada. Então, leia Provérbios 4:14 e João 17:7 e você verá que isso é sério, bastante sério. O apóstolo Paulo, ele alertava para esse tipo de ação. Então, o segundo lugar para evitarmos à noite é o ambiente de ocultismo disfarçado. Então, às vezes fazem chamamentos para alguma reunião, algum encontro, alguma coisa, algum evento, e nesse evento eles existe a prática do ocultismo. Então, esse é um segundo ambiente a ser evitado. Então, leia Deuteronômio 18:10 até o 12 e você entenderá. É abominação, a toevá no hebraico. Então, leia e fique por dentro do alerta do apóstolo Shaul, que é o Paulo. Então, terceiro ambiente a se evitar à noite: companhias que enfraquece a tua fé, a muná, que nos afasta do Criador. Então evite esse tipo de companhia. A segunda carta do apóstolo Shaul, Paulo, fala sobre isso. Está em Lucas 22:31. Leia, vai anotando e leia. Muito importante. O quarto lugar a evitarmos à noite é lugares de comparação destrutiva. Leia Gálatas 5:26, Êxodo 20:17. O quinto lugar para evitarmos à noite: conteúdos digitais que corrompem a sua mente. Você fica lá no celular, no tablet, no computador e fica consumindo conteúdo digital sujo, pornografia, coisas que têm a ver com ocultismo, magia, adivinhações, coisas que não elevam e não nos levam ao Criador, nem ao seu Filho Yahshua. Então, evitemos esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo, ele planta sementes que destroem a nossa espiritualidade, destrói o nosso pensamento, destrói a nossa qualidade de sono, porque aí você vai deitar para dormir e vai ter sonhos conturbados, não terá uma qualidade de sono tranquilo. E muito melhor dormir em oração e pegar no sono orando do que consumindo esse tipo de conteúdo. Então, leia Filemon e Filipenses. Não, esse é Filemon.
4:8 e Mateus 5:28, tá? O sexto lugar, como eu disse, são 7 lugares para evitarmos a noite. Então, esse é o sexto lugar. Reunião espiritual sem fundamento bíblico. Então, isso é um perigo sutil à moral. A espiritualidade é um perigo sutil mortal. Evite reuniões espirituais sem fundamento bíblico. Aquelas reuniões que os irmãos se juntam dizendo que vão estudar a Bíblia, que vão fazer, que vão acontecer e vão falar sobre livros de homens escritos com mentes humanas, invencionices do homem, doutrinas escritas a partir do pensamento de cada pessoa. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro evangelho. Então evite esse tipo de reunião que é sem fundamento bíblico, porque história é história criada por pessoas e passa a contar, passa a ler, passa a propagar e todos ficam falando e repetindo. História com H é a verdadeira história, os verdadeiros acontecimentos, que é a cronologia bíblica, que é a escatologia bíblica verdadeira, completa das coisas que aconteceram lá desde os primórdios, quando o nosso Criador Yahweh criou o mundo e as pessoas, os animais e tudo que nele há, entende? Então tem diferença. História é historinha, é coisas que inventaram, criaram, não tem base na palavra do Pai, do Criador. Então, leia Atos 17:11 e Efésios 6:12 e você entenderá do que eu citei agora. O sétimo lugar aí ser evitado à noite, o isolamento espiritual. Então, como disse o nosso Salvador, una-se em oração com outra pessoa, embora seja 2, ele diz que se 2 ou mais pessoas se unirem em oração, ali ele estará. E o Espírito do Pai também, que é o Espírito Santo, o Ruach Kadosh. Então, porque ele é glorificado do Espírito Santo, o Ruach Kadosh está nele. Então, una-se, nem que seja com uma pessoa, que já são 2, você e seu esposo, você e seu filho, você e o vizinho, se puder, sempre no Shabat, que é sábado, dia do Criador, una-se em oração. Não é a quantidade de pessoas que diz a qualidade do estudo. Não precisa ter um templo cheio, porque nós somos igreja, nós somos o templo e o Espírito Santo nos enche, ele nos preenche. Então, junte-se, ajunte-se com outra pessoa, que você será 2 ou 3 ou mais, que bom, e seja igreja e faça a prática da oração, faça-se igreja, pratique jejum e reparta o pão com os irmãos e pratique o partir do pão e do vinho e em oração congregue, estude o verdadeiro evangelho e se espiritualize, encha-se da glória e do poder do Espírito Santo, do Ruach Kadosh, aumente a sua amuná, fé, e revista-se do Ahava, o amor de Yahweh, Yahusha. Tá, irmãos? É isso que eu digo a vocês. Então, viva em comunhão.
viver em comunhão mudou milhões de vidas e continua a mudar. Então leia Mateus 18:20. E Yahshua disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, vocês vejam que isso é palavra sagrada. Leia também João 13:30. Leia também Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar. Fala sobre isso lá nessa palavra. João 8:12. E Yahshua, o Mashiach, é a luz do mundo. Primeira carta de João, capítulo 1, 6, 7. Leia a primeira carta de João, que as cartas de João são uma bênção. Então, também tem o filme João, o apóstolo. Se você assistir, quando ele estava escondido, se passando por outra pessoa, lá na ilha de Patmos, ele estava trabalhando como escravo, se fazendo passar por outra pessoa, e ele escrevia as cartas e enviava às igrejas, que é o povo, as cidades da época, Éfeso, Sardes, Tiatira, Odisseia, e ele enviou. O Criador falava com ele e ele escrevia e enviava escondido as cartas àquele povo, porque era a palavra do Pai para que o povo soubesse como agir, e ele enviava essas cartas. Então essas cartas são uma bênção. Leia a primeira carta de João, do capítulo 1, 6, que você vai se regozijar com essa palavra maravilhosa, tá, irmãos? Uma bênção. Então, quando a noite cair, faça uma escolha consciente, conecta com a palavra, com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, aquele que nos eleva, aquele que nos enriquece, aquele que não ensoberbece, aquele que não nos faz orgulhosos, aquele Evangelho que nos faz sentir que temos o Espírito Santo morando em nós, porque nós somos o templo, nós somos a palavra do Criador, porque Yahshua está em nós. Então propaguemos a palavra, falemos, levemos aos irmãos em Yahshua que o verdadeiro Evangelho é tudo o que nós precisamos, e seguir o verdadeiro Mashiach, que é Yahshua, o nosso Cordeiro Sagrado Salvador. E Yahshua, irmãos, o nosso Filho do Iau, tá? Aleluia! Que a Shalaim, a paz de Yahshua Mashiach, habite os vossos corações. Irmãos, até o próximo Shabbat, que hoje será o encontro da igreja, e assim sempre será. Aleluia!